Olá, vilões do meu coração, sejam bem-vindos a Pink Hat. E hoje eu tô aqui com o Leandro, o dublador do Black Hat. E aí, gente, tudo bem com vocês? Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, me sigam em todas as redes sociais, o Black Hat também. Verdade, senão eu vou puxar o pé de vocês de noite, não é brincadeira. E acesse a descrição para mais informações. Conta um pouquinho sobre você. Vamos lá, eu tenho 39 anos, ano que vem, já em fevereiro, eu já vou ficar quarentão. Eu tô há 3 anos e meio na dublagem, um pouquinho mais de 3 anos e meio, em outubro eu faço 4 anos. Dublagem foi um sonho que eu sempre tive, ao longo das perguntas eu vou contar um pouquinho mais a fundo, mas enfim, um sonho que eu tô conseguindo viver agora, cada vez mais. Mas antes disso eu trabalhei com informática, eu já fiz de tudo nessa vida, já fui atendente do McDonald's, já trabalhei na Blockbuster, que acho que alguns de vocês nem sabem o que é isso, mas era uma locadora antiga muito grande que existia, você conhece? Conheço. Blockbuster, já trabalhei em loja de doce, já trabalhei em banca de jornal, já fiz de tudo, já trabalhei em lan house, já trabalhei em atendimento, telemarketing, fiquei um bom tempo na área da informática e aí eu agora, né, 3 anos e meio, quase 4 anos que eu consegui começar a realizar o meu sonho. E é isso. E pra quem não sabe, só contar uma curiosidade aqui, que tem quem tá vendo esse vídeo agora, essa parte você pode deixar, não precisa cortar não, tá? A gente fez, já é a segunda vez que a gente faz essa live não, essa entrevista. Infelizmente a gente perdeu a primeira, deu pau no programa, acontece, né, gente? Então, ó, eu quero todo mundo assistindo, hein? E dando, né, dando os créditos pra você aí, porque é um puto esforço que você fez pra conseguir fazer de novo, mas deu certo, estamos aqui pra trazer essa entrevista pra vocês. Então é isso aí, pode continuar. Obrigada, viu? E desculpa mais uma vez. Imagina. Ah, para com isso, não tem que pedir desculpa não, acontece. Vamos lá. Foi o Black Hat que atrapalhou. Verdade. O Black Hat foi o seu primeiro trabalho mais importante ou teve outros? Acho que assim, eu sempre brinco que importante todos são, né? Eu sempre faço todos com maior amor, com maior carinho, seja aquela pontinha, sei lá, um cara do bar que chega e traz a cerveja, o garçom 35. Eu faço sempre com muito amor, porque é o que eu falo, eu faço o que eu amo, né? Mas assim, questão de ser um papel um pouco maior, né? Um pouco nesse sentido de importância, aí sim. Foi um dos primeiros, eu tive outros, né, de uma certa relevância. Um deles foi na série Marvelous Miss Maisel, acho que você deve conhecer, né? Aqui no Brasil não fez tanto sucesso, mas é uma série muito reconhecida e muito premiada lá fora, que conta a história de uma stand-up comedy, uma mulher que fazia stand-up comedy na época dos anos 50, 60. Então você imagina, né? Era bem discriminada, então é muito legal, é uma série muito boa, inclusive quem não conhece eu recomendo assistir. E né, não nessa temporada última que saiu, na anterior, eu fiz o papel do Red. Ele é um empresário de um cantor famoso que fazia o contrato com a Maisel, que é a protagonista da série. E eu sou tipo não é bem empresário, é um empresário com um braço direito ali desse cantor, né? Eu tô cuidando de toda a parte da carreira dele, ajudando ele em tudo. E eu faço esse personagem, que foi o primeiro personagem grande, assim, que eu fiz com bastante falas, com uma interpretação difícil. Ele fala rápido, e foi um grande desafio, e foi um presentão que eu ganhei do Renan Alonso, que pra quem não sabe, o Renan Alonso é o responsável pela dublagem de Vilanesco, né, o diretor que assina. E foi o primeiro papel grande que eu tive, assim, né? Mas em questão de importância, de base de fãs e tamanho, assim, do reconhecimento de uma obra, com certeza o Black Hat foi o primeiro. E para quem não sabe, o Renan também é que faz o Flug. Exatamente, o Renan faz o Flug e a mulher dele, que é a Bruna, faz a demência. E o pai dele faz o 505. Sério? É o Gilberto Decilos. Você não sabia? Não sabia que era o pai dele. Tá vendo? Ó, tudo em família. Ele faz o Flug, a Bruna faz. A Bruna faz a demência e o pai dele, que é o Gilberto Decilos, que faz o 505. Que é só aqueles sonzinhos, mas é ele que faz. Sabia disso.
Ah, tá vendo? É uma curiosidade que você não sabia. Agora você sabe. Aproveitando esse gancho, o Shimp, então, Demence Frug é real, gente. É real aqui no Brasil. Tá vendo? É real. Eles são marido e mulher mesmo, moram juntos, tudo, são casados. Ah, achei que não são namorados. Maravilhosos. Não, eles são casados, moram juntos, tudo, são maravilhosos. Os dois são maravilhosos. Eu sou suspeito a dizer, porque eu sou muito fã deles, então. Mas eles são maravilhosos. Você tem algum Shimp em Vinaresco? Algum quê? Desculpa? Shimp, casal? Se chimpa algum casal? E agora, hein? Pode falar. Eu acho que a Miss Reed, eu acho que seria legal ela com o Flug, né? Eu também chimpo os dois. Todo mundo chimpa os dois, mas sei lá, é meio clichê, mas é que naquele último episódio, né, em que praticamente ele fica enfeitiçado, obviamente, por causa do poder dela, mas acho que ia ser bonitinho os dois juntos. Ia ser bonitinho. Eu ia gostar. Eu ia gostar. Quem sabe, né? Os próximos episódios vem alguma surpresa aí, alguma coisa, né? Quem sabe? Podia, né? Ia ser legal. Fica a dica aí, Elan Editorial. Eu também chimpo o Beckhat e o Frug. Antes. É verdade. Eles também. Eles também são super. Inclusive, a minha esposa me deu uma caneca. Eu até não sabia disso. Eu descobri depois que eu postei. Até tirei, porque na época eu fiquei. Você sabe, né? Mas foi você que me avisou? Foi você que me avisou? Eu não lembro, mas enfim, é Paper Hat, né, que fala. Isso. E ela montou num lugar que faz canecas personalizadas. E ela colocou algumas imagens do Black Hat, a minha caricatura, que é um lugar que, aliás, é muito legal, chama Caricanecas, pra quem não conhece também. Não tô ganhando nada, viu, gente? Não é patrocínio, não. Aqueles são muito legais, então eu recomendo. E eles fizeram a minha caricatura, ela colocou algumas imagens, e uma das imagens era um Paper Hat, que era o Black Hat com o Flug no colo. E eu não sabia, gente, totalmente leigo, né? Eu não sabia, e aí quando eu postei a foto... Acho que foi você que me avisou e teve mais uma outra pessoa que também me avisou. Eu falei, caramba, não sabia. Até tirei, porque na época eu falei, como eu ainda tava no episódio ainda de crossover, né? Não tinha vindo a série. O Renan falou, olha, não sei, de repente é bom a gente não divulgar tanto, porque tem que ver se vai continuar no mesmo estúdio, se as vozes vão continuar sendo as nossas. Tava tudo uma incógnita ainda, né? Então, pra evitar qualquer problema, a gente não. Aí eu tirei o post, mas qualquer dia eu vou postar de novo. A caneca é linda, maravilhosa. Tá. Achei que alguém tinha minha esposa que me deu. Achei que alguém tinha ido encher seu saco por causa do Shimp. Não, imagina, de forma alguma, sem problema. Quanto a isso... Então tá bom. Você sabe que a primeira temporada está pela metade, né? Sim. Você, por acaso, já dublou ela inteira ou só até a metade? Então, vamos lá. Isso é complicado, porque existe uma coisa que acho que também não é todo mundo que sabe, que chama-se contrato de confidencialidade. Todo dublador assina isso, em cada projeto que ele faz, tem um contrato, em que ele assina dizendo que ele não pode divulgar nenhum tipo de informação até que o produto tenha sido lançado. Então essa é uma informação que eu não tenho, né? Tipo assim, pra falar a verdade, eu não sei. De verdade, eu não sei mesmo como é que tá essa parte. Mas se eu soubesse, eu não poderia divulgar, entendeu? Porque a gente tem que respeitar esse contrato, é uma coisa muito séria. Isso pode, se você ferir qualquer coisa nesse sentido, ferir no sentido de cometer uma quebra de contrato, né? Você divulgar algo, enfim. Pode sofrer processo, enfim, o dublador que se um dia fizer isso, ele acaba com a carreira, né? Resumindo, é isso, porque não pode. Então a gente tem esse contrato de confidencialidade, é uma coisa muito séria. Então, mesmo que eu tivesse alguma informação, infelizmente eu não poderia passar. Porque é algo que não foi divulgado. E mesmo quando é divulgado, por exemplo, vamos supor, tá? Isso é só uma hipótese, que começa a passar no Cartoon Network uma propaganda avisando que vai sair os próximos episódios. Mesmo assim, tem coisas que eu não poderia falar por conta de não terem sido lançados efetivamente, só ter uma divulgação de que vai lançar. Então é bem complicado, sabe? É meio complicado. A gente realmente não pode passar nada de informação, gente, infelizmente. Mas tô torcendo muito para que venha logo, né? Torcendo muito mesmo. Assim espero, porque, né, a gente quer continuar fazendo um trabalho lindo aí para vocês e pra gente também é maravilhoso, né? É divertido demais dublar ele. Você também dublou o Black Hot, né? Sim, também dublei o Black Hot. Aliás, foi uma surpresa muito legal. Porque, pra quem não sabe, uma curiosidade mais uma aqui, eu gosto muito, muito, muito do Johnny Bravo, sempre gostei demais.
E tanto que eu tenho até hoje uns amigos que a gente fez num jogo chamado Medal of Honor. Vocês devem conhecer, Medalha de Honra, né? Mas eu jogava o primeiro de todos, eu jogava o primeirão de todos, aquele bem que a tela inicial era uma sala assim de combate, com uns rádios, uns fones, é bem clássica essa cena. E eu jogava muito, e aí eu fiz amizade com esse pessoal online, a gente criou um clã na época, isso em 1900 bolinha, nem lembro que ano que foi, e aí a gente criou uma amizade muito grande, a gente chegou até a fazer vários encontros, anualmente a gente fazia um encontro e todo mundo se encontrava em Santa Catarina. E a gente continuou a amizade por vários anos. Agora faz uns anos que não tem esse encontro, porque muitos casaram, tiveram filho, né? Todo mundo dá mole lá. Mas eu com filho pequeno, eu fui nos encontros. Então eu falo, vocês estão aí na cidade de vocês e fica, sabe? Enfim, normal, né? Mas a gente continua com a amizade, sim, independente de qualquer coisa. E desde essa época, como eu sempre gostei muito de Johnny Bravo, sempre assistia no Cartoon, eu usava o apelido Johnny Bravo, eu usava como nick nos jogos. Então, muitos desses meus amigos me conhecem como Johnny. Eles sabem que me chamo Leandro, mas eles me chamam de Johnny. Ó, Johnny, não sei o que, Johnny, porque era meu apelido, né? Johnny Bravo. E quando eu vi que o Black, que nesse episódio, inclusive, eles têm milhares de referências ali ao Johnny Bravo. Ele aparece, inclusive, no fundo, né? Quando tá a galera ali na rua, tá o Johnny Bravo, logo aquela cara dele, é sensacional. O ginásio, o topetão dele é fantástico, né? Todas as referências. E quando eu vi o Black Hot, falei, gente, que dá, porque é assim, totalmente uma referência ao Johnny Bravo, né, o Black Hot. Então, eu achei sensacional, ele tá, porque ele faz um final lá, né, o meu lindo ser em evolução, e ele entra no elevador, é muito legal. E assim, pra mim foi fantástico, porque eu, como grande fã do Johnny Bravo, pra mim fazer isso foi maravilhoso. E eu conheço o dublador do Johnny Bravo, pra quem não sabe, é o Ricardo Juarez. Ele também é muito famoso por fazer a voz do Kratos, do God of War, Kratos, enfim, cada um fala de um jeito, eu falo Kratos, do God of War, a voz é dele, e é um dublador fantástico, ele foi um cara que sempre me tratou muito bem, um cara ímpar, assim, fantástico, um ser humano fantástico. Eu lembro desde a época que nem existia ainda Instagram, quando era só nem chamava Messenger, enfim, o comunicador do Face, né? Eu não lembro como chamava na época. Mas eu lembro que desde essa época que eu acompanhava ele e tal, e eu mandava mensagem, ele sempre me respondia, sabe? Foi um cara, assim, sempre muito humilde, muito bacana. E eu lembro que quando eu fiz essa cena do Black Hot, eu mandei pra ele na hora no direct do Instagram. Aí ele curtiu, tal, ele repostou o meu post. Porque, né, tem a referência total. Então foi demais, assim, foi muito legal. E a voz dele é bem diferente, né? Eu faço o Black Hat, é rasgada. A dele é aquela voz assim, mas não sei o que, tal, aquela coisa de Johnny Bravo mesmo, né? Então foi muito legal, foi muito legal fazer. Espero que ele volte, né? Desculpa te cortar, mas espero que ele volte, porque ele foge nadando lá, né? Mas fica aquela incógnita no ar, né? Espero que o Alan Turiel tenha colocado ele de novo em algum episódio, assim, espero. Eu também quero que ele volte. Né? Mas qual dos dois dá mais trabalho? O Black Hot ou o Black Hat? O Black Hat, com certeza. Porque a voz do Black Hat, ela é bem... Ela usa bastante o gutural, que a gente fala que é quando você joga a voz na garganta, que é aquela voz rasgada, né? Eu lembro até quando eu fiz o teste pro Black Hat, o Renan Alonso, que inclusive também me deu esse grande presente, ele me chamou pro teste. Pra quem não sabe, teste é assim, quando um estúdio pega alguma série, desenho, enfim, o que for, os personagens maiores, né, os de maior importância, normalmente os clientes pedem teste. Cliente, pra quem também não sabe, só explicando rapidinho, é quem é o detentor dos direitos daquela obra. Normalmente é distribuidora, a gente fala. Então a Netflix, por exemplo, ela tem várias distribuidoras, cada uma cuida de alguns projetos. A Cartoon Network tem a distribuidora dela, enfim. Normalmente também é direto com a Cartoon, isso é bem complexo. Mas enfim, quando eu falo cliente, é quem é o dono do negócio, vamos dizer assim. E eles pediram testes para os personagens, e aí quando ele me chamou pro teste, ele falou assim, aquece bem a voz, porque é um personagem com uma voz bem caricata, bem difícil. Eu falei, tá bom, né? Aí isso, quando ele marcou a escala, tinham marcado a escala comigo, ele me avisou no WhatsApp. Aí eu fiz um aquecimento dobrado do que eu costumo fazer, né? Porque a gente sempre aquece a voz antes das escalas. E aí quando eu vi a voz, eu falei, caramba, né? E pra mim veio uma outra curiosidade. Tô cheio de curiosidade, né? Veio pra eu dublar e já estava dublado em inglês. Então não veio no idioma original com a voz do Alan Turiel. Veio com... Eu não lembro o nome agora, me fugiu o nome do dublador em inglês.
o dublador americano, eu não lembro agora, mas veio na voz dele, e a voz dele é bem próxima do Alan, né? Se vocês pegarem e comparar, a voz dele é próxima, então eu tentei chegar o mais próximo possível da dele, consequentemente a original em espanhol do Alan, né? E aí foi isso, aí eu fiz o teste e deu certo, me chamaram, escolheram minha voz. Então eu tava explicando do teste, então quando pedem teste, normalmente o que eles fazem? Eles mandam 3 vozes, ou seja, 3 dubladores diferentes, gravam a mesma cena, e essas cenas vão pro cliente avaliar, essas 3 vozes. O cliente vai olhar, escutar, ou ele pede um novo teste, não gostei de nenhuma, ou ele fala, não, eu quero essa voz. Né? Então é assim que funciona um teste. E tanto o Black Hat, quanto a Demência, quanto o Flug foram testes. E aí eu passei pro Black Hat, o Renan pro Flug e a Bruna pra Demência. Vou comentar aqui também. A mudança? Isso, exatamente. Porque muita gente fala, por que mudou, né? Até hoje, eu sei, eu ainda vejo, às vezes, um comentário ou outro em posts. Eu também. Isso é normal. E assim, primeiro de tudo, eu queria dizer que os fãs têm todo o direito de quererem que as vozes sejam mantidas. Isso é um direito de vocês, são vocês que consomem o produto. E eu não fico em nenhum momento bravo. Eu acho que só não pode faltar com respeito, obviamente, né? A gente tem que ter o respeito acima de tudo. Porém, você falar, não, eu prefiro a voz anterior. Ok, gente, isso não é problema algum. A voz que eu fiz realmente é bem diferente do primeiro dublador. Eu nem sabia, como eu falei, né? Acho que eu não comentei aqui ainda hoje, mas quando eu peguei para fazer o teste, eu não tinha noção do que era Black Hat, do que era vilanesco. Eu fui descobrir isso depois, quando eu pesquisei, falei, caramba, e eu vi a proporção do negócio. Aí que eu fui ver que já existia, né, no YouTube e tal, enfim, que tinha um primeiro episódio da primeira temporada, episódio piloto, eu não sabia de nada disso. Então eu fiz o meu trabalho de dublador, que é tentar fazer o mais próximo da voz que você está escutando original, né? E essa troca de vozes, ela ocorreu... Pode ocorrer por vários motivos, tá, gente? E assim, eu falo que é motivos infinitos e não é modo de dizer não. É porque, sim, pode ter vários motivos. O mais comum é porque trocou de estúdio. Então, quando troca de estúdio... Por que troca de estúdio, né? Muita gente pergunta. Também são motivos infinitos. De repente, a distribuidora, que é essa detentora dos direitos, encerrou o contrato com o estúdio, acabou o tempo. Em vez de renovar, eles resolveram trocar de estúdio. Por qualquer motivo que seja. Por isso que eu falo, são vários motivos. Imagina um organograma, né? Assim, são várias possibilidades, várias. Não tem como a gente falar o porquê. Isso tá sempre por trás das negociações e muitas vezes nem o estúdio sabe o porquê disso. Simplesmente ele recebe o produto do cliente e ele vai fazer o trabalho. E quando isso chegou pra Atma fazer, que mudou de estúdio... Quem mudou? Então, aí o que a Atma fez? O próprio cliente chegou e falou assim, olha, eu quero... Esse é um produto que já existe, porém eu quero vozes novas. Simples assim. Porque quando eles pedem, olha, eu quero que mantenha as vozes, o que o estúdio faz? Ele vai e chama os mesmos dubladores pra dublar no estúdio dele e continuar as mesmas vozes. Isso também acontece muito. E às vezes, mesmo o estúdio tentando manter as mesmas vozes, acaba se trocando, porque às vezes o dublador não tem agenda, de repente ele tá muito atolado, naquele momento ele não consegue fazer, ou o dublador não quer dublar naquele estúdio por qualquer motivo que seja, enfim. Gente, como eu falei, são várias possibilidades. No caso de Vilanesco, foi isso, o cliente chegou, entregou e falou, olha, eu quero vozes novas, eu quero testes, façam testes e manda pra mim. E foi isso que aconteceu. O porquê que ele fez isso, eu não sei, gente. E eu tenho certeza que o estúdio também não sabe. O estúdio simplesmente está fazendo o trabalho dele. Então não é culpa do estúdio, não é culpa do diretor, do Renan, não é culpa minha, não é de ninguém. Isso é simplesmente uma decisão que veio de cima. O estúdio tem que acatar. Basicamente é isso. Desculpa esse parênteses grandão, mas eu acho legal, né, falar isso, que eu sei que tem muitos seguidores seus que preferem as vozes anteriores. E como eu falei, tá tudo bem, gente. Não há problema algum. Isso é uma opção de cada um, né? E eu respeito. Só não pode faltar com respeito. Com certeza, eu acho que isso é primordial. Assim como também, por exemplo, as pessoas que preferem hoje as vozes novas, chegarem lá para os dubladores antigos e falar, sua voz era horrível, essa nova tá muito melhor. Não é para fazer isso. Da mesma forma que não vai chegar pra gente falar, a voz de vocês tá horrível, eu preferi a anterior. Não, gente. Vocês, olha, eu prefiro a anterior, ok, porque pra mim eu já tava acostumado, porque eu achava que encaixava melhor, enfim, seja qual for o motivo. Mas não falte com respeito, né? Eu acho que respeito tem que ter acima de qualquer coisa, né? Deixa eu só dar uma pequena curiosidade. Não tem vinaresco em inglês. Não teve o quê? Desculpa? Não tem o vinaresco na linguagem em inglês. Não tem? Não, só tem o Terrível Amanhecer, se eu não estiver enganada, e o Crossover.
Não tem a dublagem em inglês ainda. Ah, tá. Você fala os episódios do 2 ao 6 não tem em inglês? Não, nem os telecursos. Ah, entendi. Olha, eu não sabia disso. Uhum. E fica tá só legendado então pra eles, é isso? Eu acho que sim. Bom, veio em inglês pra mim Uhum. porque o teste foi em cima do episódio do Vitor e Valentino. Foi do Então. crossover, entendeu? Uhum. Então o teste que eu fiz. Ah, eu não vou lembrar a cena agora, me desculpa. Uhum. Não, tudo bem. Mas foi uma cena do episódio de crossover, entendeu? Que Uhum. eu fui descobrir depois que era desse episódio. Uhum. Mas o teste. E aí por isso que vem em inglês, porque o crossover tem inglês, né? Tem Obviamente. em inglês e em É, então. francês. Então. Ah, em francês também eu não sabia, olha só. Agora também é uma curiosidade que eu não sabia. Então o teste ele foi feito em cima do episódio do crossover. E aí por isso que Uhum. veio em inglês, né? Podia ser outro, né? E ter vindo com a voz do Alan, ia ser mais legal, É. mas enfim. Ainda bem que o inglês ele chega bem próximo, né? Do Alan. É. Ainda bem. Você fala que tem que aquecer a voz para fazer o backhat, né? Isso. Como que é o aquecimento e o que acontece com a sua garganta? Você não faz? Ah, não, então é assim, quando eu sempre faço um aquecimento, normalmente eu faço aquele vários exercícios assim, passa uma língua na boca, enfim, são vários Hum, exercícios que a gente faz. Eu tenho também um livro aqui que chama, que ele tá enroscado aqui, mas chama Língua Travada, que é um livro com vários hum, vou tirar ele daqui, peraí, ver se o monitor não vai cair aqui, que hum. tá bem embaixo aqui, eu deixei meio na capenga aqui, deu. É esse aqui, ó. É muito legal esse livro e ele tem vários poemas, né? Feitos pela escritora. Deixa eu pegar um aqui. Um bem legal aqui, quer ver? Ó, por exemplo, esse aqui é só com consoantes explosivas linguopalatais. Com Nossa. N, ó. Então tá vendo? Ó como que ele é, tá vendo? É sempre fazendo assim. Então, Hum, ó. No sopro de Pedro, o instrumento descobre o prazer. No prazer de descobrir o sopro que dá prazer. É sempre, né, pra pegar alguma coisa. No caso, esse aqui pra pegar o R. Então é bem legal porque não é um trava-língua, mas é quase um trava-língua. Então então aí normalmente eu também dou uma lida em alguns desses poemas pra forçar mesmo ali a dicção, né, para você uhum, soltar, vamos dizer assim. Então é bom aquecer, fazer os brrr, tal, esses exercícios, porque, vamos dizer assim, a corda vocal é um músculo, então ela tem que, a mesma coisa que você vai fazer um exercício na academia, se você não fizer um aquecimento, pode dar uma sim. distensão, Uhum, pode dar uma lesão, é a mesma uhum, coisa as cordas vocais, se você não uhum. aquecer devidamente, quando você força muito ela, você pode causar uma lesão, e aí pode dar um calo na corda vocal, ou até um outro problema mais grave. Então, por isso que é sempre importante aquecer, né? Uhum. Principalmente quando são personagens assim como o Black Hat que exigem um pouco mais da garganta. Então, da garganta que eu falo, né? Das cordas vocais. Então, a gente Uhum. precisa aquecer, porque senão pode dar problema. Uhum. É, que a gente tentou, mas não deu certo. Você falou que fazia fã-dublagem, né? Ah, sim. Eu fiz muita fã-dublagem antes de começar a dublar profissionalmente, porque ajuda muito, né? Uhum. Fã-dublagem, ela é um exercício, né? Não deixa de ser um treino. E é legal você ver, inclusive as que eu fiz, outras pessoas editavam, então é legal porque você vê depois editadinho, bonitinho, Uhum. como é que fica, né? Pra você ter uma noção de como que tá a sua interpretação. É legal, é muito bacana. Aí a fã-dublagem eu fui parando aos poucos, né? Porque infelizmente a fã-dublagem tem essa coisa de às vezes você fazer alguma coisa que já tem dublagem, né? Oficial. Você faz uma brincadeira, a fã-dublagem é uma brincadeira, né? E isso pode trazer algum tipo de problema quando você está se tornando um profissional. Então, para evitar, eu acabei parando, né, de fazer fã-dublagens por conta disso. A não ser que seja uma coisa realmente que não tem dublagem oficial, então às vezes algum amigo me chama para fazer alguma coisinha. Eu ainda dou uma brincada aqui, uma ali, Uhum. mas eu evito para evitar problemas, né, dor de cabeça, por essa questão de direitos autorais, enfim. Então, Uhum. ainda mais hoje que tá saindo muito anime dublado, né? Que Uhum. normalmente com dublagem a gente fala já pensa em anime ou É, tokusatsu, né? Não é porque, só isso, mas uhum. 95% de fã dublagem é anime ou tokusatsu. Então, Porque quase não tinha. Agora tem. exato, exatamente. Então, aí eu evito por conta disso, né? Porque pode ser que hoje eu faça uma fã dublagem algo que não tem, mas daqui 5 meses, 6 meses sai a dublagem oficial. Uhum. Então, tem que tomar cuidado com isso, para evitar qualquer tipo de problema, né? Então, Uhum. mais por esse motivo que eu parei de fazer fã dublagem, mas vira e mexe eu faço ainda umas brincadeirinhas aí. Bom, agora eu vou ler algumas perguntas dos seguidores. Opa, beleza, vamos lá. O Murilo perguntou: como foi
como foi a trajetória do seu trabalho? Quais outras vozes você já fez? Ah, tá, vamos lá. Como todo dublador, a gente começa sempre fazendo pontinhas, né? A gente chama de dobras, que são pequenas falas em determinados momentos, assim, bem pequenos mesmo, né? E vozerio, que é quando você tem, por exemplo, uma cena num bar, por exemplo, e aí tá, os protagonistas estão conversando, e aí tem toda aquela galera de fundo fazendo aquele burburinho, né? Aquela falação de fundo. Isso é um vozerio, tem que ser feito, porque a gente tem que refazer toda a trilha de vozes, então essas vozes também têm que ser refeitas. Então a gente fica de fundo lá, a gente brinca, né? Fala qualquer tipo de assunto, lógico, a ver com a cena, né? Então, sei lá, eu tô fazendo, por exemplo, um vozerio de bar. Aí eu tô lá assim, pô, cara, vamos tomar mais uma aí, vai, você acabou de chegar. Ah, vamos lá, para com isso. Não. Ah, eu pago a próxima então. Você começa a fazer uma conversa assim, meio aleatória. E depois isso vai juntando, vários dubladores fazem, eles juntam tudo isso e fica aquele barulho de fundo. Então, é muito legal, né, o jeito como é feito. Às vezes 3, 4 pessoas fazem e parece que tem um monte, né? Muito legal. E a gente começa fazendo isso, que são coisas teoricamente mais simples. Aí, aos poucos, você vai pegando personagens maiores, né? Papéis um pouco maiores e vai crescendo até fazer papéis mais importantes, mais difíceis e por aí vai. E vozes, eu gosto de brincar muito com as vozes, né? Que seria a segunda pergunta. Como até já citei exemplos em outras entrevistas, as vozes caricatas é o que mais me divirto fazendo. Tem o Aulus do Mobile Legends, né? Que tem aquela voz assim, não sei o que, mais rasgadona. A do Black Hat é uma super caricata. Eu fiz do Power Rangers, né? Que eu fiz do Power Rangers Dino Fury, que eu fiz o primeiro Sporix, né? O primeiro monstro que aparece, que é aquela voz assim, não me chama de cavalinho, que é uma voz mais desgastada. Então eu gosto muito de brincar com a voz. Fiz alguns animes, o próprio Slime, né? Tem aquele o Geld, que é aquele orquizão grande. Voz assim, eu sou o Geld. Então, assim, eu gosto muito de brincar com a voz, me divirto muito, adoro fazer tudo quanto é tipo de vozes. E voz fininha também, já fiz umas vozes assim de desenho, meio esquisita. A gente brinca, tudo quanto é tipo de voz, que a gente consegue chegar, porque isso é muito importante. Você não pode criar uma voz. Até uma dica para quem aí tá querendo seguir a área de dublagem e tal, ou mesmo na dublagem, porque isso é questão de saúde. Você nunca pode fazer uma voz que te machuque, que te deixe muito desconfortável. Claro, fazer, por exemplo, Black Hat por muito tempo cansa, normal cansar, mas não pode machucar. Você não pode sentir aquele incômodo, dor, ou ficar rouco depois de fazer, porque aí tá forçando além do seu limite, aí não é legal. Então é sempre importante saber o que tá fazendo para não se machucar, né? O Red perguntou como foi dublar o Black Hat. Nossa, foi demais. Como eu falei, no começo eu não tinha noção do tamanho dele quando eu fiz o teste, né? E quando eu fui dublar efetivamente o episódio de crossover, eu já sabia, né? Eu já tinha pesquisado, eu já estava por dentro. E foi primeiro um pouco preocupante no sentido de, meu Deus, eu preciso fazer um trabalho muito bem feito, né? Não que essa preocupação a gente não sempre tenha, claro que sempre tem. Mas fica mais preocupante ainda porque você fala, tem muitos fãs, né? Se não ficar um negócio legal, a gente fica mais preocupado do que o normal, né? Mas, de toda forma, eu me diverti muito fazendo, foi muito legal. Foi com a direção do Renan Alonso, e ele é fantástico como diretor. Como eu falei, eu sou fã dele, então não vou ficar falando aqui, porque é chovendo molhado. Mas foi uma direção fantástica, o técnico também foi fantástico, ajudou muito. E foi divertido, foi muito divertido. Foi gostoso e divertido, e ao mesmo tempo já dá aquela ansiedade de querer ver pronto logo, né? Porque você sai do estúdio, você acabou de fazer, e você vê só as suas cenas, obviamente. Pra quem não sabe, a gente não vê o filme inteiro, o episódio inteiro, enfim, a gente vê só as nossas cenas. Um pouquinho antes de a gente entrar, do nosso personagem começar a falar, ou às vezes se a cena precisa de um entendimento maior, o diretor passa rapidamente um pedacinho da cena e aí bora gravar. Então, você não vê tudo, então você fica naquela ansiedade de querer ver pronto, de querer ver inteiro, né? Querer ver inteiro, então tem um pouco disso. Então foi divertido e ao mesmo tempo aquela ansiedade de querer ver pronto, mas foi muito bom, foi muito legal. Você planeja dublar mais personagens além do Black Hat? Não sei se a pergunta seria específica para série ou em geral. Se for em geral, obviamente, né? A gente, como dublador, procura querer dublar o máximo possível, né? Quanto mais dublar, melhor. Lógico.
Agora na série não, na série eu nem posso, né, dublar outras coisas, porque como o Black Hat, apesar dele não falar muito, né, a gente até brincou, fala que ele é igual o Mon-Ra, é igual o Esqueleto do He-Man, o Mon-Ra dos Thundercats, que é aquele vilãozão que ele não aparece toda hora, ele não fala, mas quando ele aparece é aquela coisa, gira em torno dele. Então existe, é muito comum um dublador fazer mais de uma voz em um determinado produto, porém ela nunca pode estar próxima e nunca pode ser um personagem principal, entendeu? A mesma coisa o Renan que faz o Flug, que fala o episódio inteiro, fazer um outro personagem. Então é muito, muito raro isso acontecer. Normalmente não acontece, exatamente porque, por mais que a gente mude a voz, dá pra perceber, né? Então não fica uma coisa legal, entendeu? Então no Vilanesco não pretendo fazer mais nenhuma voz agora, a não ser que seja algum personagem que nem, por exemplo, o Black Hot. E aí, beleza, é o Black Hat num outro formato, vamos dizer assim. Vamos supor que apareça um outro Black Hat, sei lá, nerd. O Black Nerd, por exemplo. Acabei de criar um personagem, já pensou? Que é um personagem. O Black Hat com a personalidade do Flug, seria da hora. A gente até tem, né? Umas brincadeiras que o pessoal faz, os fãs têm. Então imagina se de repente o Alan resolve pôr uma coisa. Aí tudo bem, nesse caso eu vou querer fazer. Mas só assim. Mas se você pudesse escolher, qual personagem você faria em Vilanesco? Além do Black Hat? Isso. Vamos supor que, sei lá, eu falasse, você pode escolher qualquer um menos o Black Hat. Porque se fosse falar pra escolher, eu ia escolher o Black Hat. Pra mim, ele é o melhor de todos. Porque não é o que mais fala que me importa. Eu assim, foi uma paixão à primeira vista por ele mesmo. Quando eu fiz o teste, eu falei, que personagem incrível. E eu não tinha nem noção ainda do tamanho dele, mas mesmo assim eu já apaixonei de primeira. Eu falei, nossa, que top, tomara que eu passe no teste. Eu fiquei naquela, nossa, torcendo muito. Então, se fosse pra escolher, eu ia escolher ele mesmo. Agora, se falasse, não, qualquer um menos ele, seria o Flug. Eu acho o Flug muito divertido. Não sei se eu conseguiria fazer a voz tão bem quanto o Renan fez. O Renan dublou maravilhosamente bem. Não sei se eu conseguiria fazer tão bem quanto ele, mas seria um personagem que eu ia me divertir muito de dublar, porque ele é super divertido, né? Trapalhão, enfim, é demais, é demais. Eu gostaria muito de fazer ele assim, por ser divertido, entendeu? E o que você achou da série Vilanesco? Muito bem feita, muito bem feita. Acho que eu assisti os episódios também que tem no YouTube, né? O Terrível Amanhecer e tal, acompanhei. E, o Alan Turiel é um gênio, né? Não tem o que falar. Ele é fantástico. A forma como ele consegue brincar, até falo que é um pouco parecido com o Megamente, né? Aquela coisa do malvado e tal, mas não é tão malvado assim. Na verdade, o Black Hat, ele é malvado, mas é aquela coisa, tipo, você já parou pra pensar do outro lado? Será que não são os heróis que maltratam os vilões, né? Aquela coisa que é o que ele mostra, né? Tipo, os vilões lá arrasados, sendo perseguidos, enfim. Então eu achei essa sacada genial, assim, muito original, porque apesar de ter essa coisa com o Megamente, não tem nada a ver com o Megamente, né? É bem totalmente diferente a nuance do negócio, mas eu achei genial e a forma como ele coloca essas pitadas de humor, sem apelar, sabe? Sem ser uma coisa apelativa, tanto que é um desenho, né, para todas as idades, não é aquele desenho que, apesar de não ser adulto, mas para uma galerinha, vamos dizer assim, os mais jovens, né? Pessoalzinho já de 12 pra cima, não, eu acho que o Vilanesco ele serve pra qualquer idade, crianças de qualquer idade, porque ele é divertido, então ele atinge toda essa galera, né? E tem muito adulto também que gosta, porque é isso, ele é pra todas as idades. Então, eu achei a série fantástica, não vejo a hora de ver os próximos episódios, porque a gente fica, né, com esse gostinho de quero mais, né? Parece tão rápido, né? Acaba, você fala, não, já acabou, já assisti umas 3 vezes e vou assistir a quarta logo, porque você quer o tempo todo, é muito bom, é muito bom. Então eu achei fantástico. Eu não falo isso porque eu dublo, não, mesmo que eu não dublasse ninguém, se eu visse essa série, né, vou assistir e tal, eu ia ter essa mesma opinião, porque realmente o Alan é um gênio, é fantástico, muito bom. O que lhe chamou a atenção em dublar o Black Hat? Quem que fez essa pergunta? O Red ainda. Ah, Red ainda, tá. O que chamou a atenção, eu acho que é essa coisa da vilania dele, né? Eu acho que isso é muito legal, essa coisa de, como eu falei, comparando de novo aí, licença poética pra comparar, né? Com o Mon-Ra e com o Esqueleto, essa coisa de quando ele aparece, todo mundo tem medo dele, e ele é o poderoso ali e tal, e todo mundo treme. Então eu acho isso muito legal, é isso que chama atenção, né? Essa vilania dele.
é o mais legal, é o mais divertido, porque quando eu faço, que faz aquela coisa, tipo, Flag! Tipo, e ele, é muito legal. Então, essa coisa da vilania dele, do poder que ele tem de dar medo nas pessoas, isso é muito legal. Eu me divirto. Eu acabo de gravar a fala e dou risada, porque é muito legal, muito legal. Não que eu seja malvado na vida real, viu, gente? Eu sou só no desenho, tá bom? Gente, ele é um amorzinho. Só no desenho. A Nagi perguntou se existe algum desenho, algum anime ou mídia que você goste. Olha, eu não sou fã de muito assim de anime, apesar de gostar de um ou outro, não só por dublar, mas eu não chego a ser um otaku, né? Não sou fãzão de conhecer, mas gosto de alguns animes. Eu sou da época antiga, né? Infelizmente é triste falar isso, dá uma dor no coração, se sentir velho, mas eu sou da época de Cavaleiro do Zodíaco, né? Yu Hakusho, então, enfim. Eu gosto bastante desses animes, mas não tem nenhum específico, não. Eu gosto de tudo quanto é animação, tudo quanto é filme, tudo quanto é série. Não tem um gênero, assim, muito preferido, sabe? Eu amo ação, eu amo terror. Não. Eu gosto de tudo um pouco. Até comédia romântica eu gosto muito. Tem várias comédias românticas maravilhosas que eu assisto com a minha esposa e eu gosto. Eu sou aberto a tudo, sabe? Musical eu gosto muito, tem gente que não gosta, né? Então, todo mundo conhece o Moulin Rouge, é o mais famoso, mas enfim, tem vários musicais maravilhosos. Eu gosto de tudo um pouco. A cozinheira Peperete perguntou: tem alguma teoria sobre a série que você acha interessante? E se você pudesse dublar outro personagem? Essa pergunta você já respondeu. Dublar outro personagem eu respondi, mas aí gostei do nome, Cozinheira Paperhead, da hora. Criativo. E a teorias na verdade, eu lembro que quando eu vi o episódio, quando ficou pronto, né, o episódio de crossover, eu lembro de ter visto algumas teorias, não me recordo de nenhuma, assim, de cabeça, sabe? Mas eu lembro de ter visto algumas muito doidas, assim, que até dei risada, que eu falei, meu, o povo é muito criativo e tal. Mas pra falar a verdade, eu não me recordo de nenhuma. Aliás, se vocês quiserem me mandar lá no Instagram, no direct, pode mandar as teorias que eu adoro. Eu gosto muito de ver essas coisas diferentes, né? De pensar de um modo diferente, isso é muito legal. Mas eu não me lembro, me desculpe, mas eu não lembro de nenhuma específica agora que super chamou a atenção. Eu falei, nossa, essa teoria aqui, eu não lembro mesmo. Eu lembro que eu vi várias e algumas eu super me diverti, mas não vou lembrar de nenhuma específica. Mas pode me mandar, viu? Eu gosto, pode mandar. E eu respondo todo mundo, viu? Pode mandar no direct lá que eu respondo todo mundo. Deixo ninguém sem resposta, não. Neymar perguntou o que você está achando de Vinaresco. Também tem alguma reclamação que você queria deixar no ar? E já viu os livros da série? Vamos lá. Bom, o que eu achei eu já respondi, né? Sobre a série. Desculpa, qual que é a segunda pergunta? Antes dos livros? Alguma reclamação, né? Isso. Não, nenhuma reclamação. Como eu falei, eu achei a série fantástica, maravilhosa. Algumas pessoas reclamaram um pouco, isso não fui eu, tá? Algumas pessoas vieram comentar sobre o efeito na voz. Eu achei exagerado, tal. Então, assim, eu não vou dizer que... Não é uma reclamação, isso eu acho que é um gosto, né? Cada um tem um gosto diferente, acha que um pouco menos ficaria melhor, um pouco mais ficaria melhor, enfim. Então, assim, não tenho nenhuma reclamação, não, de verdade. Eu achei a série fantástica, maravilhosa. A reclamação é que tá demorando muito pra vir mais episódios. Eu não vejo a hora de que saiam 400 episódios, pra virar como é que é One Piece 2 aí? Já pensou? Você que é fã de One Piece, né? Pensou? Agora Vilanesco vai ter 475 episódios. Nossa senhora, vou amar. Eu não quero. Eu não quero. Mas não quer. Não, já chegou One Piece. Um 100 tá bom, um 100 tá bom. Um 100 também, tá 100 tá bom, então tá bom, fechou. Mas não tem nenhuma reclamação, não. Tudo fantástico, tudo maravilhoso. Como eu falei, a forma como é construída, as histórias, os easter eggs, né? Como é que fala? As referências, muito bom, não tem nada a reclamar, não. E o eco, gente, tem no original também. Então, qualquer coisa reclama com o criador. Verdade. E você chegou a ver os livros? Vi digitalmente, né? Obviamente foto, enfim, o digital que eu falo, não cheguei a ver o e-book, mas eu vi as fotos que você postou, inclusive. E cheguei até a entrar lá no site que vem pra ver como é que era e tal, mas... Nossa, eu queria muito ter eles fisicamente, não só em e-book, né? Eu queria muito ter fisicamente. Vamos torcer para que os próximos episódios dê um boom mesmo.
E aí, com isso, tanto como é que fala, as empresas de brinquedos e também as editoras acabem vendo que, meu, tem muita gente querendo isso aqui. Se trouxer pra cá, né, como até você postou esses dias sobre os doces lá, que vem os brindes, Sim. cara, que fantástico aquilo, velho. Pode ter certeza que se tivesse um negócio desse aqui no Brasil, ia vender muito, Sim, muito, muito. entendeu? Então vamos torcer para dar uma boa bombada os próximos EPs aí que venham logo, né? E bombem pra gente começar a ter esses produtos aqui também. Porque, nossa, eu queria muito ter esses livros. Ia guardar 7 chaves. A Mariane perguntou: Você conhece os sites da série? Existem vários como podemos bailar e redes sociais dos personagens. Eu te mandei os links. Então, vou falar aqui que, olha, quando eu recebi essa pergunta pela primeira vez, que como a gente falou no começo, tá sendo regravado, porque a gente perdeu a primeira vez que a gente gravou, mas eu não conhecia, eu conhecia só um deles, e aí a Pink Hat me mandou, sensacional, os sites, com as senhas, com tudo. Eu falei, meu, que da hora, porque os sites, eles, como você explicou, né, eles continuam a história, tem coisas que são explicadas neles, então eu não olhei a fundo ainda, falta de tempo, mas esse domingo mesmo, acho que eu vou ter um tempinho, eu quero entrar e ver a fundo, porque, meu, muito legal, é uma outra sacada genial do Alan, né? E esses complementos. Então eu conhecia pouca coisa e o jogo que eu joguei um pouquinho mobile, né? Divertido, barato, super divertido. E foi só, assim, não conhecia muito. Agora, você me mandando os links, eu tô um pouco mais por dentro, mas eu não conhecia. Eu tenho que te mandar as redes sociais dos personagens. Verdade. A Miss Reed, acho que eu já sigo. É a Miss Reed que você falou que tem? A Penumbra. Não é a Miss Reed. A Penumbra. A Miss Reed. E a também Miss Reed, tem. Né? E também tem um Twitter da Organizações dos Heróis, que era o Chris. Ah, tá. Twitter eu não tenho, mas é legal ter o link, porque dá pra ver mesmo sem ter Twitter, né? Mesmo sem ter conta, consegue ver. A Miss Reed acho que eu sigo. Eu só não sigo, acho que a Penumbra eu não sabia que tinha, senão eu já também seguiria. Eu acho que ela foi a primeira a ter conta. Ah, olha só, não sabia. Legal. Então me manda assim que eu vou seguir lá. Tiago perguntou: Você gostaria de conhecer o Alan? Meu Deus, seria um sonho realizado, né? Que dublador não quer conhecer, né, a pessoa a quem ele dubla. Então, seria uma realização dupla, né? Primeiro porque ele é a voz original do Black Hat, e segundo porque é o criador da série, né? Então, eu falo que seria um sonho duplo realizado. Espero que isso um dia aconteça, quem sabe, né? Algum evento futuro aí, agora que estão voltando os eventos, todos, né? Os animes, os eventos de anime, enfim. Eventos nerds e tal. Tomara que, quem sabe, né? Não acaba acontecendo algum dia de convidarem ele e me convidarem também. Ainda espero, né? Que me convidem também e eu possa conhecê-lo, porque mesmo que não convidasse, se ele vier, eu vou, né? Eu também. A gente vai junto, junto. Porque, meu, seria fantástico, assim. Nossa, meu Deus, não consigo nem imaginar. Seria maravilhoso poder dar um abraço nele, agradecer pelo trabalho dele fantástico e por ter me dado a oportunidade de dar a voz a um personagem tão fantástico assim, né? Então, nossa, quero muito conhecê-lo um dia. Você acha que foi difícil ou divertido dar a voz ao Black Hat? Você já foi difícil? Eu respondi um pouquinho, foi os dois, né? Foi difícil e divertido. Divertido sempre né? Quando a gente faz o que a gente ama, nossa, é maravilhoso. Mas foi difícil também, foi difícil. Porque como a voz dele força muito, você tem que tomar cuidado para não perder a interpretação, né? Para não ficar aquela coisa de você se concentrar muito na voz e ficar uma coisa linear, né? Então é bem difícil. Por isso que é muito importante sempre o papel do diretor, porque é ele que te ajuda nisso, né? Olha, aqui faz mais assim, faz mais assado, né? Então foi bem difícil, mas eu acredito que ficou, quer dizer, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Achado que o resultado ficou bom. Bom, em qual estúdio foi feitas as gravações e teve que fazer partes das gravações em casa devido à pandemia? Vamos lá. Sim, a gente fez, já respondendo a segunda pergunta, a gente fez. Na verdade, vamos começar do começo, vai. O estúdio foi a Atma Entretenimento. Para quem não conhece, é um estúdio fantástico de São Paulo, que tá fazendo trabalhos maravilhosos, incríveis, um pessoal muito gente boa. É o estúdio do pai do Renan, que é o dono da Atma. Você não sabia também dessa? Não sabia. Que é o dublador do 505, né? Exatamente. Ele é o dono da Atma, né? E ele com a esposa. E, meu, o pessoal lá é maravilhoso, é fantástico. Todos os diretores, os técnicos, recepcionistas, o pessoal da parte administrativa são todos fantásticos.
E eles têm várias outras produções super famosas aí já lançadas. Você entrem lá no Instagram deles, Atma Entretenimento. É fantástico. Esqueci a segunda pergunta. Nossa, eu tô lesado hoje, né? Você teve que fazer gravações nessa... Verdade. Vamos lá. Desculpa. Tudo bem. Sim, o primeiro episódio, que foi o de crossover, né, com o Vitor e Valentina, a gente gravou lá. Porque como acho que era o primeiro, o cliente exigiu que fosse feito presencial. Então o estúdio ele seguiu todo, segue até hoje, mesmo com... a gente não tem o fim da pandemia, não acabou a pandemia, mas deu uma amenizada por conta das vacinas, né? Mas eles continuam até hoje seguindo todos os protocolos, então, na época, como a gente não tinha as vacinas ainda, que foi no final de 2020, né? Então, as vacinas estavam para chegar, mas não tinham chegado, então a gente seguiu todos os protocolos, tudo direitinho. Chega de máscara, dentro do estúdio tinha uma luz UV lá específica, não lembro agora como é que chama, que faz a eliminação de bactérias do ar, fantástico, assim, sabe? É feita toda a higienização, quando vai trocar o dublador, toda a higienização dos microfones, fone de ouvido, tudo, coloca uma redinha para proteger, enfim, é fantástico. Então teve todo esse cuidado e a gente fez presencial o episódio crossover, porque foi uma exigência do cliente, então a gente fez presencial. Aquelas chamadas também que teve do Cartoon Network, que o Black Hat fala, não sei o que, tal, os episódios, quinta-feira, às 8 da noite, no Cartoon Network. Aquelas chamadas também foram presenciais. E aí passou, e aí em 2021, que foi exatamente um ano depois, quando vieram os episódios, aí a gente fez remoto, porque o cliente falou, não, pode ser remoto, não tem problema. Acho que ele viu que, né, não haveria problema de qualidade, nem nada do tipo, e aí ele permitiu que fosse feito remoto, e eu fiz, tá aparecendo só metade aqui no meu home studio, mas enfim, foi feito aqui nesse home studio. Então, episódio 2 ao 6 foi feito aqui, de casa. Você aceitaria dublar o Black Hat da segunda temporada? Ou no resto da metade? Com certeza, porque a gente quer continuar, né? Porque eu falei aquela questão das vozes. Pode acontecer de virem os próximos episódios e trocar de estúdio de novo e trocar as vozes? Pode, isso é uma possibilidade, entendeu? A gente não pode falar, não, isso não vai acontecer. Pode acontecer. E a gente tem que entender, né? Infelizmente isso pode acontecer, mas eu espero que não aconteça, espero que continue na Atma e que as vozes continuem as mesmas, né? Que estão agora desses episódios e a gente duble todos os episódios que vierem, né? Assim espero. Esse texto, gente, tem no livro do Frug/Diário da Demência, que foi escrito pelo próprio Black Hat, e o Alan, sempre quando ele faz alguma entrevista, ele lê essa página com a voz do Black Hat. Então vamos lá, né? Ó, eu esqueci de novo, apesar de a gente estar gravando de novo, eu esqueci que ia ter essa partezinha. Se der umas falhadas aí, vocês não reparam, viu, gente? Eu não aqueci muito a voz. Mas como é só um pedacinho, não tem problema. Mas vamos lá, vamos ver. E também não vai ter efeito na voz, né? Que é tudo ao vivo, hein? Vamos lá. Olha, o que temos aqui? Um tolo curioso que está enfiando o nariz onde não deveria. Tive que levar estas páginas comigo. Caro leitor, com certeza você irá entender. Mas se está tão desesperado para me conhecer, apenas se recorda que quando a escuridão da noite te engolir, em um vento frio e uivos de dor invadir o ambiente, eu sangrarei nas paredes para te ver. Muito obrigada por me dar essa entrevista de novo. Imagina. Tamo junto. Eu falei, tamo junto sempre. Eu que agradeço o seu carinho. Com certeza é fundamental isso pra gente. Eu falei isso da primeira vez, vou repetir agora. Esse carinho que vocês têm com a gente é o que faz a gente ter energia para continuar, porque apesar de tudo, a gente sempre tem percalços, né? Sempre tem dores de cabeça no caminho, isso faz parte de qualquer profissão. Então é maravilhoso ter esse carinho, essa receptividade. E obrigado mais uma vez pelo que você me mandou. Para quem não viu, vê lá no meu Instagram, ela me mandou presentes maravilhosos. Um desenho do Black Hat, o símbolo das organizações Black Hat, uma cartinha. Meu, maravilhoso, eu amei tudo, muito obrigado. Não esperava. Foi o primeiro presente de fã que eu recebi, fiquei muito feliz. Então sinto-se honrado, tá vendo? Primeiro, espero que tenham vários, né? Mas esse foi o primeiro que eu recebi. Então eu fiquei muito contente. Tem lá no meu Instagram, como eu falei, pra quem não viu, vai lá ver as coisas maravilhosas que ela me deu.
E é isso, gente. Obrigado vocês por poderem, por darem esse feedback pra gente, esse carinho. Isso é fantástico e é o que alimenta a gente, faz a gente ter cada vez mais vontade de continuar fazendo um trabalho maravilhoso. Espero realmente que vocês tenham gostado e eu sou super aberto a críticas de verdade, né? Críticas construtivas, é claro. Como eu falei, né? Chegar para ofender não é legal, mas olha, por que que você não faz assim? Por que você não faz assado? Ah, isso aqui eu achei que não ficou tão legal por isso. Meu, eu sou super aberto a críticas, então podem mandar para mim no direct, sem problemas. Como eu falei, eu respondo todo mundo. E é isso, eu agradeço demais aí a oportunidade de poder estar aqui contando um pouquinho sobre o Black Hat, sobre a minha vida, a minha carreira. E tamo junto sempre. Precisando de novo, estamos aí. Valeu. Muito obrigada mais uma vez. Valeu. Obrigadão, gente. Até mais. Tchau. Até.